E eles vão embora. And then the messenger dies. E então, o mensageiro morre. He seals away this group. They're put in. Ele sela esse grupo, eles são colocados dentro. And a plague falls upon those who rejected it. See? E uma praga cai sobre aqueles que rejeitaram aquilo, vem? Then it goes on. Then they organize, get another organization. E então, isto segue adiante. Então, eles se organizam, fazem outra organização. We've just come through it. Then here they come out with another power. Nós acabamos de passar por isto. Então, aqui eles saem com outro poder. See, another power, another age of the church, another ministry. Veja, outro poder, outra era da igreja, outro ministério. And when he does that, along comes God with his ministry. Então, quando ele o faz, Deus vem com o seu ministério. When the Antichrist comes with his. Quando o anticristo vem com o dele. See, anti is against. Vejam, anti significa contra. They run side by side. Eles correm lado a lado. I want you to notice a little something. Eu quero que você observe uma coisinha. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São Mateus, capítulo 9, versículo 17. Vamos ler São Mateus 9, 16 e 17. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Grande Criador, estamos aqui para aprendermos mais um pouco e dedicar nossa vida ao Senhor. Aquilo que devemos ser, o Senhor sabe muito bem. Se o que somos não estamos ainda satisfeitos, estamos lutando para o que devemos ser. Precisamos de um viver melhor em Sua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar. Nova revelação.
Tem mensagem que o irmão Brana diz que não pode dar uma nova revelação. Porque quando Deus revela, aquilo já é novo. Ele pode apenas acrescentar àquela revelação, mas não pode dar uma nova revelação. É como ele disse para Noé, vai chover, ele não podia depois falar para Noé, não vai chover. Ele poderia dizer como seria aquilo. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Depois ele não podia dizer, não é uma virgem, é uma mulher. Teria que ser a virgem. Ele não pode dar uma nova revelação. Mas eu quero falar da nova revelação que Deus deu. E a nova revelação, ela é nova porque cada vez que Deus manifesta, revela, aquela palavra é nova, as pessoas não conhecem. Quem conhecia a mensagem de Noé? Vai chover. Ninguém conhecia. Quem conhecia a mensagem de Enoque? Há um rapto. Eu vou andar com Deus porque Deus vai me levar. Ninguém sabia. Quem conhecia a mensagem de Abraão? Ele dizendo, Elohim veio na minha casa. Ninguém sabia. Era somente ele, nem o sobrinho dele sabia. Então aquilo era novo, era uma nova revelação naquele dia. Era um acontecimento novo naqueles dias, e que as pessoas que já estavam ligadas a um antigo conhecimento e até a uma antiga revelação. Porque quando Deus dá, é uma nova. Você não pode continuar na antiga. Ele deu lei, aí você seguiu a lei. Mas quando ele deu a graça, era uma nova. É nova revelação. Você não pode continuar na lei. A lei te ensina até para não pecar. Ela diz a maneira que você pode pecar. Então você pode se libertar, se livrar, porque a lei te ensina. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. A lei está ensinando. Você toma esse ensinamento da lei. Agora, o guarda de dias, meses e anos, isso Cristo venceu por nós, guardou por nós. Ele é a lei. A lei estava agora encarnada. E nós a conhecemos como uma nova revelação. Quem podia admitir, você toma os judeus, eles não podiam admitir que Jesus tinha uma coisa melhor do que Moisés. Não podiam admitir que Jesus tinha coisa melhor do que Josué. E as coisas estavam ali tudo melhor, porque tudo lá atrás foram sombras. E aqui, em Cristo, foi a perfeição. Então você tente seguir o que Deus dá. Quando Deus fala, é uma nova revelação. Deus não pode, depois, vamos já entrar logo nesse ponto aqui, para as pessoas entenderem melhor. Depois que Deus diz, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, o segredo de Deus, conforme anunciou aos profetas seus servos. Aí Deus não pode agora vir dizer, eu falei nos dias do sétimo, mas eu vou mudar aqui para o dia do oitavo. Ele não pode fazer isso. Aí seria uma nova revelação. Num homem que não foi dito por Deus. Deus não faz uma coisa dessa. Quando ele diz que é nos dias do sétimo, pode vir qualquer homem depois do irmão Brana.
ninguém tem uma revelação igual ao sétimo. Ninguém. Ninguém tem uma mensagem igual, melhor que o sétimo. Porque a revelação foi guardada para aquele dia. É como Deus guardou a sua manifestação em carne 4 milênios. Mas um dia ele estava em carne. Um dia a Virgem concebeu e deu à luz aquele menino que era Deus conosco. Agora você sabe que ele era Deus conosco não por causa de Maria. Ele era Deus conosco porque Deus deu a semente para Maria. Então é por isso que ele é Deus conosco. Senão Maria seria deusa. Mas ela não é uma deusa. Ele é Deus conosco. O Filho é Deus conosco. A mãe não é deusa. Mas o Filho é Deus conosco. Porque o Filho foi a criação do próprio Deus. De um corpo para ele na terra. Para ele nascer. Ele gerar um corpo no ventre de uma mulher. Então o que Maria fez foi só emprestar o seu ventre. Bem, vamos prosseguindo aqui nesse pensamento, porque se irmão Brana revelou, foi o sétimo anjo, então você tem que encontrar na mensagem do irmão Brana, sétimo selo revelado, 7 trovões revelados, novo nome revelado, terceira etapa concluída. Não falta nada, porque foi nos dias da voz do sétimo. Então tudo está revelado. Não tem nenhum... Alguém pensa, o Osmar está trazendo uma nova revelação. Não é uma nova revelação. Nós estamos repetindo a nova revelação. Entende? Estamos repetindo. Agora, para quem não conhece, não tem a luz do ministério da esposa de Cristo, de Apocalipse 10, 8 a 11, quem não tem essa luz, então começa a ver tudo novo. Por quê? Porque não tem essa luz. Mas você que já tem a luz, sabe que é uma repetição do novo. Entende? Porque novo seria se nós trouxéssemos uma coisa que William Branham não trouxe. Aí seria novo. Mas nós não estamos aqui para trazer uma mensagem que William Branham não trouxe, uma doutrina que William Branham não trouxe. Nós não queremos mexer com nada que William Branham não trouxe. Então, o que acontece com o nosso ministério, o ministério da esposa de Cristo hoje? É um ministério repetindo a revelação, repetindo a nova revelação. Aprendemos também, através do terceiro selo, que o irmão Branham fala sobre o que diz o azeite e o vinho. Ele diz, não toqueis no meu azeite e no meu vinho. Aí o irmão Branham vem e mostra que o azeite é um símbolo do Espírito Santo e o vinho é o símbolo da revelação. Então não toqueis em quem tem o Espírito Santo. Agora, quem tem o Espírito Santo não é quem fala língua estranha. Quem fala língua estranha tem um dom do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não é quem tem o dom de curar os enfermos. Mas quem tem o dom de curar os enfermos tem um dom do Espírito Santo. Então, isso você já sabe. Quem tem o Espírito Santo não é quem tem o dom de sabedoria. Mas a sabedoria é um dom do Espírito Santo. Então nós temos em 1 Coríntios 12, 9 dons distribuídos pelo Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, nele já contém 9 dons. Você tem o Espírito Santo. Contém 9 dons. Você pode não exercitar os 9 dons, mas que aquilo está em você, está. É como diz a ciência que nós não usamos 10% da capacidade de inteligência
que temos. Agora, 10% que o homem usa, dá para fazer moto, para matar carro. Mas dá para viajar também, para economizar. Sim, mas tudo é um mecanismo para a morte. Dá para fazer a bomba atômica para matar. Isso é com 10%. Pensa bem, se o homem tivesse usado 50%, o que o homem faria? O que nós, como igreja de Deus, usamos na terra da palavra é 100% da palavra. Você crê em 100%, você tem dentro de você 100%. Muitas vezes as ações são realizadas em quantias pequenas. Aquilo que é realizado em quantias pequenas. Mas você tem isso dentro de você. Tudo isso está aí dentro. Eu sei que alguém pergunta, por que não usar os 100%? A hora que nós chegarmos lá, seremos arrebatados. O que nós estamos fazendo na terra? Estamos preparando para chegarmos lá. Para chegarmos ao ponto de usar tudo para sermos arrebatados. É isso que o irmão Branham diz, quando esta igreja reconhecer o que ela é, dará o rapto. Mas você sabe que se o leão reconhecesse a força que ele tem, ninguém o domaria. O elefante, ninguém o domaria. Mas são domados porque não reconhecem a força. Aí a igreja, mesmo a de Deus, não tem reconhecido a força que ela tem, o poder que ela tem de revelação. Se você notar as mensagens do irmão Branham, você deve ser agradecido a Deus. Você vê, um homem, há 50 anos atrás, com a capacidade mental e espiritual, de tudo aquilo, toda aquela glória de Deus, todos aqueles mistérios divinos, tudo que Deus escondeu desde o primeiro homem que foi feito aqui na terra. Ele veio escondendo e deixou para revelar nos dias da voz do sétimo anjo. Então você vê bem a simplicidade do homem, que Deus tinha todo o mistério escondido dentro dele. E hoje o povo diz ainda que crê nele, diz que ele não revelou tudo. Então você vê a capacidade que tem a igreja. Ela não tem capacidade para alcançar a revelação que Deus deu através do sétimo anjo. Foi tão nova, e cada uma que chega é tão nova. Quando Jesus chegou, eles até mataram ele. Era nova a revelação. Eles criam de um jeito, Jesus veio e mudou tudo. Eles estavam matando o cordeiro, Jesus falou, não precisa mais. João apontou o dedo e disse, lá, o cordeiro é aquele lá. Eles disseram, então vamos matar ele. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os cordeiros que eles matavam, eles obtiveram bênção. Porque ainda não tinha vindo a revelação do verdadeiro cordeiro, que era Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O irmão Branham diz, tira o pecado original. O cordeiro tirou o pecado. Então, quando você vê as coisas acontecerem, e crianças, até certa idade, o pecado foi tirado destas crianças. Se elas partem da terra, não importa quão maus são seus pais. A criança, diz o profeta, é salva. O sangue de Jesus Cristo purificou aquela criança, a purifica até certa idade da inocência. Aí não vamos nem estipular a idade de inocência, porque hoje com 5, 6 anos já está sabendo de coisas que a gente não sabia quando tinha 20. Então, não vamos estipular idade,
Mas o que vai acontecendo cada dia é Deus trazendo uma nova luz, uma nova revelação, e o povo está estabilizado numa, não aceita outra. Eles fixaram na lei, a hora que Jesus chegou, eles dizem, não, pode matar ele. Mata ele porque, ele não crê igual a Moisés. Moisés falou que não pode nem comer carne de porco. Ele falou que tem que comer a carne dele. Está pior. Então, não aceita ele. Ele diz que tem que beber o sangue dele. Moisés proibiu nós de beber sangue, comer sangue. Ele falou que tem que beber o dele, é fresquinho ainda. Porque comer o sangue, você pode cozinhá-lo. Mas agora, beber, aquele que não comer a minha carne, beber o meu sangue. Então o dele já tira o sangue, ninguém sabe, tira uma seringa, o sangue vai dar, e o povo vai beber. E não era isso. Eles rejeitaram a nova revelação, ficaram com a antiga da lei e perderam. Mas eles não podiam colocar essa nova revelação dentro dos odres deles, corpos, sistemas que eles tinham. Não podia ser colocado, por quê? Isso é forte. A mensagem nova, ela é forte. A revelação nova, ela é forte. Ela tem poder, ela tem substância, ela dá força para o indivíduo viver sozinho, crendo em Deus. Ele fica alimentado, sozinho. Os outros admiram, como que você fica sozinho, longe, não tem pastor perto de você? E eles estão sozinhos, firmes, e ainda tem coragem de falar para eles, não, mas eu tenho pastor. Mas seu pastor está tão distante de você. Diz, não, Jesus também é meu pastor. E quando você tem a palavra te pastoreando, você não pode, porque eu também sou contra o pensamento de crentes que diz, Jesus é meu pastor. E eles não têm pastor na terra. São errados. É um subterfúgio que eles arrumam para se perder. Porque eles nunca podem confiar num homem como pastor. E o irmão Brand diz que você tem que ter um homem como seu pastor, em quem você crê. Não falando as outras coisas. Você tem que ter. Mas tem aqueles que dizem, meu pastor é Jesus. Como se ele estivesse certo e nós todos estivéssemos errados. Porque quem tem Jesus como pastor não precisa ter mais nada. Quem tem Jesus tem tudo. A questão, você tem Jesus como pastor depois que você tem um pastor que te ensinou Jesus. Se você tem um pastor que te ensinou que Jesus é a segunda pessoa, que Jesus é menor que o Pai, eu direi para você, qualquer tempo você vai precisar trocar até de pastor. Mas se você crê igual esse pastor, que Jesus é a segunda pessoa, que o Pai é uma primeira, que o Espírito Santo é uma terceira, você não pode colocar a revelação da deidade que o profeta pregou, que a Bíblia prega desde o início, ainda que ela fala em Pai, Filho e Espírito Santo, mas fala tudo num só. Ela não fala em dois nem em três. Pai, Filho e Espírito Santo tem até um nome só, Senhor Jesus Cristo. Então, se você crê em três, não pode de maneira alguma a nova revelação da deidade entrar em você. Se você crê em duas pessoas na divindade, se você crê num Pai e num Filho à parte, a nova revelação da deidade também não pode chegar a você, a nova ensinada pelo profeta. Se você não crê que Jesus foi o Criador, a revelação que o profeta pregou não pode entrar em você. Eu ainda não cheguei lá. Qualquer coisa me atrapalha. Amém? Amém? Vocês estão acordados? Ou é só eu? É? Meu Deus do céu. Vamos um pouquinho? Tem coisa assim
Se não presta atenção, para que vir na igreja? Só vem para atrapalhar? Amém. Então, prosseguindo nesta luz da nova revelação, como Deus tem dado através do profeta, não tem mais revelação. Quer dizer, outro homem chega e diz, olha, eu vou revelar os 7 trovões. Ele está mentindo. William Branham diz, os 7 trovões foram as revelações contidas nos 7 selos. São as revelações contidas nos 7 selos. Então, se alguém diz que vai revelar, é um mentiroso. Como você pode aceitar quando você já tem na própria mensagem do profeta, ele dizendo o que são os 7 trovões? Laodiceia 38. Então, não tem jeito. Você precisa saber que a revelação que você tem é correta. E que aquilo que foi revelado ao profeta é verdade. Você não precisa de mais ninguém para te revelar. Você precisa aceitar esta nova revelação que o profeta pregou. Não estamos pregando uma nova hoje. Irmão Branham pregou a nova revelação. Amém? Deixa eu ler aqui para vocês. Que é a nova revelação, uma nova mensagem. 148, a união invisível da noiva. Assim também, nós podemos estar agradecidos como peregrinos, como Abraão, nos separamos das coisas do mundo e de todos os associados. Abraão foi um peregrino. Deus nos tem separado de todas as religiões mortas. Religião morta não é igreja quieta. Religião morta é sem a palavra, sem o sinal, sem o Espírito, sem a revelação. Que as pessoas entendem tudo errado. A igreja morta porque o povo está quieto. O povo tem que ficar quieto, o povo tem que ouvir calado. O povo não tem que ficar gritando para atrapalhar o pregador. Só grita na hora que for necessário. Mas é crido que a igreja morta é igreja quieta. Você tem que estar quieto para ouvir a mensagem. Você é morto, é morta, quando você não tem o Espírito, que é o sinal do dia, que são os trovões. A mensagem do profeta revelada, a nova revelação, é o Espírito Santo. É o sinal do dia. Então, se você não tem, então a sua igreja é morta. Ah, mas pula, grita, mas é morta. Eu estou falando através da nação agora, todos os credos mortos. Para quê? Nos separou e nos abriu uma nova terra, uma nova mensagem para este dia. Agora, Deus abriu uma nova terra, é onde você planta e dá. É uma nova terra, porque essa terra que tem hoje, é como as denominações. Tem que pôr adubo, tem que gastar, e muitas vezes, na fé que o povo tem que se esforçar, tem que pular, tem que gritar, para mostrar alguma coisinha. Mas na nova terra, que Deus tem te dado, é a Canaã. A nova terra que você tem são trovões. É o 7º selo, revelado em carne humana, chamado William Branham. Irmão Branham diz, ele não nos revelou o 7º selo. Ele não nos abriu o 7º selo. Ele abriu 6, mas o 7º não pôde abrir. É o selo da sua vinda. Vigia bem o 7º, é a vinda do Senhor. E todo mundo passou por alto. Então, ele não abriu o 7º, não abriu. Ele abriu o 6º, que era o Wesley, pregou para nós o que é a santificação, mas o 7º, que revelou todos os selos, não foi aberto. O 7º selo não podia ser aberto. O selo do momento é você que tem que vê-lo aberto.
O irmão Branham diz, Laodiceia ainda não é história. Ela vai ser história quando tudo terminar. Aí é história. Mas você sabe que essa Laodiceia, mesmo mundana, mesmo com direito dos povos, ela vai até o rapto. Então, se a pessoa não toma a mensagem como ela é, a pessoa se perde, ela engana. E engana a si mesma. Enquanto que é tempo de você olhar na Bíblia e ver o acontecimento do dia. Deus já revelou esta palavra. O 7º selo era Deus em carne em William Branham, revelando o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. Ele não abriu o 7º, porque ele não podia dizer, sou eu. Não diga a ninguém. Ele já não falava coisas que trazia sobre seu ministério. Ele não falava, quanto mais quando Deus diz, não diga a ninguém. E as pessoas comeram com Paulo e não sabia que ele era o primeiro mensageiro, o primeiro selo. Comeram com Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, e não souberam que eles eram o selo do dia. Eles estavam representando um selo naquele dia. E sem estes homens, não haveria o 7º selo. Sem estes mensageiros, não haveria o 7º mensageiro. Quando chegou Lutero, Wesley, Pentecostes, que foi apenas um movimento, e logo Branham foi a manifestação do 7º selo, onde o irmão Branham diz, senhores, este é o tempo, 204 a 206, ele mostra que o 7º anjo de Apocalipse 3 é o mesmo de Apocalipse 10, e ele diz, cada mensageiro representa um selo. Então é claro que ali estava o 7º selo sendo representado no dia pelo profeta. Mas quem viveu nos dias do profeta não soube. É nós que vivemos agora, 40, 50 anos depois, é que sabemos. O 7º selo estava lá, porque agora ele é história. Aquele 7º selo, do dia que foi revelado em carne humana, é história. Quando chega na noiva, tem o 7º selo, porque ele é a sequência. Vem no mensageiro, no 7º anjo, e a sequência dá na noiva, na esposa de Cristo. É a festa das trombetas 232. Onde o irmão Branham fala sobre isso. Quando terminar o 7º selo, a noiva então será raptada quando termina o 7º selo. Então não terminou porque ele revelou em carne lá. Mas Deus não teria só aquela manifestação em carne. Deus queria que o povo conhecesse também o seu corpo. Oh, é difícil. Naqueles dias, Deus estava manifestando como cabeça. Nos dias de William Branham, 7º anjo, 7º selo, era o cabeça. Cristo estava ali, operando num homem. Agora, no tempo da noiva, Cristo está no corpo. A noiva é o corpo, Cristo é o cabeça. Mas Cristo estava em quem? Cristo estava em Branham. Ele era o cabeça e as pessoas não viram o cabeça. Por isso, quando Jesus veio no Monte Pôr do Sol, 42 quilômetros de altura do Monte Pôr do Sol, ele não veio o corpo inteiro. Ali foi fotografado a cabeça. Então, é por quê? Porque o corpo dele está na terra. O corpo dele está na terra. Mas aquele cabeça espiritual, que é Cristo, ele tinha que materializar como o corpo na terra é material. É homem e mulher na terra. Então Deus tinha que descer do céu, pôr um pé direito no mar e o pé esquerdo na terra, e ali converteu-se no homem. E quando ele converteu num homem, nós estamos representados nisto. Deus estava mostrando no irmão Branham que ele é o cabeça da igreja. Quando você discute com o que o irmão Branham pregou, é como mulher que discute com o marido, que não admite o pensamento do marido evangélico, do marido crente, que anda correto com a palavra.
Assim é o crente também, que discute com o pensamento de Deus, com o irmão Brana, que foi a cabeça de Deus na terra. Você pode não entender isso, mas vai pela revelação que o irmão Brana pregou, para você ver. Se Cristo desceu para a terra, quem ele era? Se Cristo pisou no mar, que é entre gente, e na terra, se tornando um homem, então quem ele era na terra? Eu só conheço um homem que foi Deus manifestado na terra e que o próprio profeta diz: 3 homens vieram do céu. Um deles era Deus mesmo. Se eu posso identificar Billy Graham e Oral Roberts como anjos, homens que vieram do céu, e são anjos de Deus na terra, por que não identificar William Branham, que é Deus mesmo? Deus mesmo é a cabeça, gente, é o mistério. É isso que você está vendo nessa foto aqui. É isso aí, é a cabeça, é Cristo. Tudo isso desceu num homem. Todo o mistério que estava escondido, desde quando Deus fez o homem, deixou o mistério escondido, ele veio revelar nos dias da voz do 7º anjo. Todo o mistério que era para se revelar como Salvador, ele não revelou em William Branham, revelou em Cristo Jesus há 2000 anos atrás. Mas o mistério da palavra, os segredos que ninguém podia saber, Deus não contou para ninguém. Nem quando Deus estava em carne na terra, ele diz: o filho não sabe, porque é um homem, é Deus em carne. Esse não sabe, mas em outras palavras, quando vier o 7º anjo, será Deus em carne outra vez, será Emanuel no entardecer. Então ele revelará todo o mistério que o Emanuel do amanhecer não pôde revelar. Isso quem pregou foi William Branham. As pessoas precisam só crer. Eu não tenho que fazer força. Eu não faço força para crer nisso. Eu creio, assim, eu creio. Você crê, assim, é livre. Aquilo penetra em você, porque é da sua natureza. Se não é da mesma natureza, há um choque. Então ninguém tem coisa melhor para mostrar para ninguém do que a revelação. E hoje, poderíamos entrar hoje, se eu encontrasse um homem que tivesse uma luz melhor do que essa que eu estou pregando para todo mundo, eu vou dizer para vocês que não aceitaria. Eu receberia essa luz se tem uma luz melhor, e eu vejo, tem base escriturística. Não como gente já veio aqui, sem base em lugar nenhum, nem na vida pessoal, nem no testemunho. Não nisto. E dizer que é, quando nem você que vive uma vida melhor, abençoada, cheia do conhecimento e da revelação, não diz que você é. Alguém chega aqui e diz: eu sou. Deus falou que eu sou. Tem gente que tem facilidade. Eu digo: vocês têm facilidade para Deus falar com vocês. Para Deus falar comigo só através da Bíblia. Eu não sou muito nem de Deus falar comigo através de sonho, porque agora eu tenho a mensagem do profeta, o Urim e o Tumim. Depois que chegou o Urim e o Tumim, você só vai na Bíblia. Lá atrás no Velho Testamento eram as 2 pedras que ficavam ali no peitoral do sacerdote. Mas depois, quando esse Urim e Tumim se fez carne, você tinha que... é só Jesus. Depois que esse Urim e Tumim saiu da terra, deixou a palavra, deixou o Espírito Santo para continuar a obra aqui na terra, e veio em forma de letra depois que nós temos o Urim e Tumim. Tudo que diz a Bíblia eu creio. O Urim e Tumim veio outra vez, encarnou num homem chamado William Branham. Se você quisesse saber alguma coisa, falava com o Urim e o Tumim, William Marion Branham. Era só falar com o Urim e o Tumim. Ele tinha a pedra da revelação. As 2 pedras estavam ali para mostrar para você o que é certo e o que é errado. Você quer o Urim e o Tumim hoje? Está na mensagem do profeta. Não está em mim, não está nos filhos do profeta, está na mensagem do profeta. O Urim e o Tumim. Você chega ali, constata, é verdade. Você diz: eu vou fazer uma doutrina. Faz, traz ela perto da mensagem do profeta, vê se ela brilha.
Vê se isso vira alguma coisa. Aí você vai ver que você está errado. Diz, meu Deus, me dá um corpo, um odre, que suporte a revelação. Mas para eu ter um corpo que suporte a revelação, eu tenho que nascer de novo, porque o corpo tem que ser novo. O corpo velho, fé velha. Ah, meu pai cria assim, minha mãe, minha avó, então eu creio assim também. Então você vai. Odre velho. Aí chega a revelação nova, não pode ser colocada em você, porque você já está cheio, já está cheia de tanta revelação, de tanto conhecimento de ontem. Muitos na mensagem de Mombrana está cheio de conhecimento, de revelação, de primeira e segunda etapa que foi ontem. Para vocês receberem selos revelados, trovões revelados, novo nome, Brana. Para vocês receberem terceira etapa concluída do irmão Brana, você tem que nascer da mensagem. É isso daqui. Ele nos deu uma nova terra, uma nova mensagem. E se tem uma nova terra, uma nova mensagem, tem uma nova revelação. Por isso, quando o irmão Brana, na primeira e segunda etapa, estava lendo hoje só o início de uma mensagem, Tua Casa, pregada pelo irmão Brana em 61, Tua Casa. Aí fizeram uma pergunta para o irmão Brana, toda a família que nós amamos irá para o céu? Ele disse sim. Oh, mas o irmão Brana enganou? Não, você tem que saber quando a mensagem ficou nova. Em 61 ela não estava nova. Ela foi nova em 63. Aí vai nas perguntas e respostas de 63 e pergunta para o irmão Brana outra vez. Até uma criança, irmão Brana, irá no rapto? Ele disse, se tiver o nome escrito no livro da vida. Ele aí já te aperta mais. Aí você fica, mas será que meu bebê tem um nome escrito no livro da vida? Porque não é salvação comum, é rapto. É especial. Coisa boa, se toda a família sendo salva, nós não podemos aplicá-la no arrebatamento. Toda a família sendo salva, que bênção. Mesmo crendo na primeira e segunda etapa, em 1961, crendo que toda a família é salva, isso vai ser uma beleza para nós lá do outro lado, vivermos bem com toda a nossa família, salva. Só que para isso vai levar ainda mais 1000 anos. Porque primeiro você vai ter que conviver um com o outro raptado. E raptado não é apenas salvo, é predestinado para ir no rapto. São aqueles que nasceram de novo da mensagem do dia, nasceram de novo da mensagem nova. Eles são odres novos, nascidos da mensagem. Olha, o profeta mostra, você tem que nascer de novo dessa mensagem. Nascer de novo da mensagem. Se você nasce de novo da mensagem, aí o sétimo selo pode pôr dentro de você, odre, porque você é novo. Irmã, odre, corpo, onde comporta o azeite, o vinho, que é o Espírito Santo, e o vinho é o estímulo da revelação. Não tem uma coisa que estimula mais as pessoas. Hoje nós já estamos mais acostumados. Acho que é como as pessoas acostumam com o vinho. Eles acostumam a ficar alegres. Mas aquele que bebe a primeira vez fica até bobo. Agora daqui a pouco o irmão vai ter vontade de fazer isso. Beber um vinhozinho. Né? Mas nós sabemos disso. É a irmã Brana que esclarece. Eu não preciso beber no natural para saber que o vinho estimula. Eu o tomei no espiritual. É a revelação. O vinho é revelação. E eu estou estimulado. Tem hora que a gente recebe cada e-mail, cada telefonema de pessoas estimulada, que você já está há tanto tempo com isso. É como o homem que vive lá na beira do mar e o outro que foi lá para conhecer o mar. Quem estava lá na beira do mar
Ele já está acostumado com o mar, mas o outro ficou encantado. Que beleza demais. Hoje você está acostumado com trovões revelados, sétimo selo revelado, novo nome revelado, mas tem pessoas que chegam de início assim, telefona pelas primeiras vezes, primeiro CD que recebe. Não, que coisa, eles não sabem nem falar. Eles engasgam, não sei, que coisa boa. Por que eles não creem nisso daí? Eu já ouvi eles falar muito que o senhor é falso. Eu falei, porque eles nunca pararam para ouvir, irmão. Nunca pararam. Mas eles ficam estimulados. Isso é revelação. O que muitas vezes, meus irmãos, quando termina o estímulo para nós, a revelação, aí nós começamos a criar problemas. E engraçado que se daria mais problema quando estamos estimulados. E quem bebe, aí faz coisa que não entende. E isso daí dá certinho com aquilo que o irmão Branham pregou, que Deus mostrou para ele. Que quando você tem recebido esta unção do céu, isso chega para você, você acaba nem ficar sabendo que aquilo chegou, está em você, você se alegra sem saber. E muitas vezes nós vamos começar a dar problemas porque estamos cheios de vinho. Começamos a dar problemas, cheio de vinho, cheio de mosto. Aí começamos a dar problemas. Falei, mas então isso daí não é o vinho da revelação. Nós temos que olhar em casa, assim, marido, mulher, filhos. Nós estamos dando problema aqui, em casa. Nós não estamos bem nessa revelação. Olha, o mosto que nós bebemos, o vinho que nós bebemos, não é a revelação, não. Nós já estamos farto de alguma outra coisa, já está fazendo mal para nós. Nós estamos precisando voltar aos primeiros mandamentos, ao primeiro amor. Tem que voltar aqui, porque quando vai ficando mais velho, vocês podem ver que os crentes novos, sempre eles estão mais próximos, eles não vão dar problema, eles estão mais próximos. Nós, os mais velhos, que criamos os problemas. Nós, os mais velhos. Faz muito tempo que somos revelados. Tem hora que eu prego uma coisa aqui, tem gente que pensa que eu estou pregando para ela. Ela está me ouvindo, pensando que eu estou pregando para ela. E não era para ela. Mas o tiro desviou. O que eu vou fazer? A bala, que pá! Eu estava atirando num lugar. Pá! O senhor pregou a mensagem sábado, com isso e aquilo. Mas espera lá, eu não atirei para esse lado aí. Eu tirei, foi para o lado de cá. E eles pensam até que um irmão falou para mim. Esse é o defeito dos crentes. E o diabo ganha eles nisso. Tem hora que eu falo para vocês, irmãos, tem coisa que eu prego proposital. Mas tem coisa que não é proposital. Tem coisa que eu nem sei. Eu estou pregando conforme sábado que eu preguei. Este sábado que deu problema para muita gente. Eu estava dando um tiro para um lado, a bala bateu lá e desviou. Lá eles consertaram. Ao tiro, a bala pegou no outro. Falei, meu Deus, eu não atirei no irmão. Eu não preguei para ele. Mas ele deve ter pensado, eu contei meus problemas de fé para o irmão fulano, e ele deve ter falado para o pastor. Por isso ele pregou essa mensagem. Eu não sabia. Uma semana depois que eu fiquei sabendo, fiquei envergonhado de continuar falando o nome dele aqui. E aí parei de falar. Que aí eu fico envergonhado. Quando eu estou inocente, falo. Mas depois eu fico envergonhado. Porque eu não dei o tiro para aquele lado de lá. Eu dei o tiro para o outro lado. A mensagem foi visando outra coisa. Foi visando Franca e Campo Limpo Paulista. A mensagem está parecendo tiro de chumbinho. Você dá um tiro, sai assim, pega num monte de gente, fala, o que é isso, meu Deus? Aí eu fico sem graça. Porque quando eu dou o tiro para um lado, a mensagem para um lado, eu já sei
o resultado, eu vou ter que pagar o preço daquilo que eu estou pregando. Eu dei o tiro para aquele lado, mas o chumbinho pegou nos outros irmãos que eu nem estava pensando. Eu não pensava que eles tinham problema comigo, problema com o meu ministério. Eu não pensava. E o chumbinho bateu na testa deles. Aí eles não querem nem companheirismo comigo mais. Aí não vão querer. Mas se eles entenderem que eu não dei o tiro neles e que foi o Espírito Santo que guiou a bala. Se você morrer, não foi por minha causa, você morreu espiritual, morre pelo tiro que Deus levou a bala. Como dirigiu a bala, que é aquela pedrinha de Davi. Ele nunca acertaria a testa do gigante, só tinha um buraco. E tudo bronze em volta. Uma pedrinha para derrubar um homenzarrão de mais de 3 metros de altura. Não ia derrubar. Mas Deus precisava só que... Não, você só joga. Joga a pedra, Davi. Joga a pedra. Até no filme eles erram muito. Fizeram um filme que Davi pegou uma pedra, jogou, errou. Pega outra, Davi. Como se Deus precisasse errar. Eles fazem um filme para poder causar, como é que fala aquilo? Hein? Não, é tanto um drama. Suspense. Aí, pega o Davi, cata outra pedra e joga. E não acerta. O gigante defende. Não, filho. A Bíblia mostra ali que ele pegou e jogou a pedra e foi direto, foi a primeira. Ele não errou, foi a primeira. Foi direto naquele buraquinho que tinha, que só tinha um buraquinho, o resto tudo era bronze. Só um buraquinho. É o Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, se alguma pregação aqui, algum chumbinho bate na sua testa, toma cuidado. Para te matar. Você é o gigante intelectual, minha irmã, meu irmão. É o que diz que sabe. E não pode parar para ouvir. Já tem para entregar. Já tem algo melhor. O que é que vamos fazer? Mas aí o tiro sai. E a bala desvia. A bala de mensagem, né? Vamos esclarecer bem. Deixa eu terminar aqui, porque meu tempo já foi. O parágrafo é eventos modernos esclarecidos por profecia, 36. Agora, todos sabemos que sempre que uma mensagem é dada, em 3 anos eles formam uma organização. O irmão Brana diz nos dias dele, faz 20 anos. Ainda não tem uma. Mas foi só o irmão Brana morrer, eles criaram a denominação de que o irmão Brana ia ressuscitar para revelar trovões. Não viram trovões revelados? Quer dizer, ficar no ministério do irmão Brana, andar com o irmão Brana, comer com o irmão Brana, dormir com o irmão Brana, nas cabanas, no mato. E não ficar sabendo nada. Coisa boa, que nós nem dormimos lá com o irmão Brana, nem fui no mato, porque eu não sou corajoso para isso. Minha coragem é só pregar. Mas lá no mato, não vou lá no mato, não. Alguém disse, você tem que ir no mato buscar poder. Eu não encontrei isso daqui. Os discípulos foram em Jerusalém, foi na cidade. Jesus falou, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Quem vai no mato é profeta. Mas eles querem mostrar que são alguma coisa, que tem algum ministério, aí começa a ir para o mato. E depois vai para o mato mesmo. Quando assim fazem, isto mata ali mesmo, quando formam uma organização, 3 anos depois do avivamento. Matou nos dias de Lutero, do mesmo modo matou nos dias de Wesley, matou nos dias de Alexandre Campbell, e todos os demais, e matou nos dias dos pentecostais. Exatamente, está vendo? Chega-se a uma condição, cada um fica formal e se retira, e não pode receber nova revelação. Eu fico bobo como Deus pode dar assim, uma inspiração dentro só de um pedacinho assim. E não pode receber nova revelação. Eles já estão cheios, já estão formal. E ele se retira da palavra, retira da revelação, retira da mensagem, retira do companheirismo. Irmão Brano estava falando, meu tempo é curto, uma hora dessa que eu fui lembrar agora, né? Mas não que precise de mais tempo para pregar,
que eu não lembrei antes? Uma hora já está bom demais. O irmão Branham mostra que eles estavam errados. Diz, a vida passa diretamente por aquilo, avança para formar o trigo, e quando o trigo vem, essa vida que percorreu esse trigo, a ressurreição, manifesta a coisa inteira, sim, cresce, o arrebatamento. Demonologia 1, estado físico, 58. Não ouço disso por aqui, mas ouve-se muito pelo país. Uma das maiores coisas nos grupos pentecostais é uma confusão quanto a essa coisa simples. E estive com os cabeças deles, irmão Branham esteve com os cabeças dessas denominações, quando estavam juntos, e provei para eles que ambos creem na mesma coisa. Por que vocês estão divididos? Esse crê na Trindade, você também crê na Trindade? Por que você está dividido? É o diabo entre eles, é só isso, mas crê na mesma coisa, e aí se divide. O companheirismo no Brasil, aqueles que dividiram do pastor Joaquim Gonçalves Silva, eu tenho que ser claro, eles dividiram dele por uma coisa, mas crê do mesmo jeito, eles erraram. É o diabo no meio deles, separando-os daquele companheirismo. Eles só poderiam separar se eles tivessem um vinho novo. Mas eles não têm nada novo para entregar, tudo é velho. Nem do irmão Branham é o que eles têm. E saíram do companheirismo de Goiânia, mas estão aí com a mesma coisa. Pensam que estão fazendo uma grande coisa, ficaram piores ainda. Aí eles vão perguntar, e você, Osmar, por que você não está lá? Eu é por causa do vinho novo. Eu posso falar bem do pastor Joaquim, eu não tenho problema com ele, porque eu tenho um vinho novo. Vinho novo, revelação nova. 7º selo revelado, que lá não crê. 7 trovões revelados, que lá não crê. 3ª etapa concluída, que lá diz que não. Simplesmente é isso. Mas os demais que separaram e crê do mesmo jeito. Isso é o diabo no meio deles. Se tem uma revelação nova, vamos mostrar esta coisa nova que temos. Se não temos, ficamos quietos com aquilo que temos. Se essa grande igreja pentecostal largasse dessas tradiçõezinhas e se unisse numa bendita igreja de Deus, o arrebatamento viria. Olha essas picuinhas que acontecem entre qualquer um de nós, se deixássemos dessas coisas e crêssemos mesmo na mensagem do profeta como ela é, o arrebatamento ia dar mais depressa. Se está tardando, culpa é nossa mesmo. E agora os culpados foram 1ª e 2ª etapa. Daqui para frente, do ano 2010 para frente, não é mais 1ª e 2ª etapa, é o povo da 3ª etapa, que dentro de poucos anos eles estão ficando pior do que os outros, porque não tem um só pensamento, já começa a dividir seus pensamentos, começa a formar seus grupos, suas separações. É o diabo entre o povo até da 3ª etapa, para dividir. Mas enquanto Satanás puder mantê-los divididos, muito bem. Essa é a maneira dele fazer, do diabo fazer, é mantê-los divididos. Você fica dividido, vocês creem igual, mas está dividido. E daqui a pouco as pessoas vão dizer, eu creio igual o Osmar, mas está dividido comigo também. Creio igual eu. É interessante. Creio na 3ª etapa igual aos mais, mas está dividido. Nunca vê que precisamos daquele mesmo Espírito para falar a mesma coisa, para viver a mesma coisa e admitir que esse vinho novo, essa revelação, que é nova, a nova revelação, deve estar dentro de nós e não deixar nos dividir. Pai Celeste, ajuda este povo com a luz da sua palavra. Nós dependemos de Ti. Cada dia eu quero ter um bom espírito para tratar com meus irmãos, ainda que muitos podem achar que eu sou muito rude, mas, Senhor, o defeito sempre nosso é de zelar pela verdade e que cada um fale o que fala o pastor,
E se você tem a revelação hoje e sabe de onde vem essa revelação, por que falar diferente? Por que encontrar uma coisa diferente quando isso está errado? Qualquer diferença está fora da própria mensagem do dia, não é provado pela mensagem da hora. É só para formar um grupinho à parte e dividir, como achando que é mais santa, mais santo. Senhor, ajuda este povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sim, que Deus está aqui neste lugar. Eu creio sim que Ele está aqui para abençoar. Eu creio sim que foi por ti e por mim que Ele rogou ao Pai, sofreu e até morreu, por isso tudo é. E eu creio sim. Aqui está quem é maior que o templo. Aqui está quem fez o mar em fúria se acalmar. Aqui está quem os mortos ouvem a sua voz. Aqui está quem teus pecados pode e quer perdoar. Aqui está quem transformou água em vinho. Aqui está quem faz lugar onde as multidões. Aqui está quem quer levar-te para o porvir. Por isso é que eu canto, bom é estarmos aqui. Eu creio sim que Deus está aqui neste lugar. Eu creio sim que Ele está aqui para abençoar. Eu creio sim que foi por ti e por mim que Ele rogou ao Pai, sofreu e até morreu. Por isso tudo é que eu creio sim. Eu creio sim que Deus está aqui neste lugar. Eu creio sim, eu creio que Ele está aqui para abençoar. Eu creio sim que foi por ti e por mim que Ele rogou ao Pai, sofreu e até morreu. Por isso tudo é que eu creio sim, que eu creio.